Olá, pessoal! Depois de finalizado o estudo do capítulo, agora vamos responder a atividade, certo? Vamos aqui. Primeira questão. Por que muitos cientistas consideram que está acontecendo atualmente mais uma extinção em massa? Por que será? Porque muitas espécies estão desaparecendo. Isso está ocorrendo em um ritmo muito rápido, como ocorre em uma extinção em massa, certo? A ação antrópica do ser humano, as questões, desastres ambientais, faz com que, né, diversos animais, diversas espécies vão desaparecendo, certo? O que são espécies invasoras? De que forma esses organismos constituem ameaças aos ecossistemas? Então, o próprio nome já diz espécies invasoras, não é? Então, ele invade um determinado local. Então, vamos aqui, são espécies que têm origem em um determinado lugar, mas são levadas para outras regiões, trazidas intencionalmente ou por acidente. Por não terem inimigas naturais nas áreas para as quais são levadas, essas espécies proliferam e competem com as nativas por recursos, além de poder predá-las ou parasitá-las, ameaçando os ecossistemas originais. Mas, na questão de espécies invasoras, por exemplo, eu tenho uma plantação de milho, mas apareceu uma plantinha de feijão. Então, o feijão, ele é invasor nesse caso. Não é que ele vai prejudicar o meio ambiente, mas ele vai o quê? Atrapalhar a questão nutricional, vai haver uma competição por nutrientes, né? O milho vai precisar de nutrientes no solo e o feijão também. Então, vai haver uma competição. Então, isso é uma espécie invasora também, certo? Não é que a espécie invasora ela vai ameaçar o ecossistema original, certo? Mas não é que vai prejudicar a questão ambiental, mas tem a questão de competição por nutrientes também nesse caso, certo? No ano de 2018, a Comissão Internacional de Baleia rejeitou a proposta do Japão que pretendia autorizar a caça comercial de baleias, né? Aqui na figura 5.22, a gente observa, né? Diante da notícia, um estudante afirmou equivocadamente que não há nenhum problema em caçar baleias, mesmo que se provoque a extinção desses animais, porque isso não afetaria o bem-estar da humanidade. Então a pergunta é: explique por que o estudante está enganado. Então vamos ver aqui. Ele diz que não tem problema em caçar baleias, que isso não vai provocar a extinção desses animais, isso não afetaria o bem-estar da humanidade. Ele está equivocado sim, porque retirando, como é que vai haver as multiplicações, novas reproduções, se está retirando cada vez mais eles da natureza. Então, ele está equivocado sim. De outros exemplos de ameaça à biodiversidade além da caça. Então, vamos lá. A letra A diz o quê? A interação dos organismos com outros seres e com o ambiente é importante para o equilíbrio dos ecossistemas. Então, assim, quando as espécies são eliminadas pela ação do ser humano, as características dos ecossistemas são comprometidas e esse equilíbrio é ameaçado, podendo prejudicar muitas outras espécies, inclusive o ser humano. Então, essas espécies elas precisam estar no ecossistema para que venha a haver equilíbrio, certo? Se retirar essas espécies, pode haver o quê? Desequilíbrio que pode também acabar nos afetando, certo?
Dê outros exemplos de ameaça à biodiversidade além da caça. Então, entre as ameaças, podemos citar a destruição dos ambientes naturais, o aquecimento global, a exploração comercial excessiva dos recursos naturais, a poluição do ar, da água e do solo, a introdução de espécies invasores. Então, tudo isso são ameaças à biodiversidade, certo? Vamos para a próxima. Quem são os povos e comunidades tradicionais? Porque a preservação da cultura dessas comunidades é fundamental. Então, esses povos e comunidades tradicionais são grupos de pessoas com hábitos culturais característicos que possuem formas próprias de organização social e utilizam conhecimentos e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Como exemplo, podemos mencionar as comunidades indígenas, os quilombolas, os seringueiros, castanheiros, ribeirinhos, pantaneiros, jangadeiros e caiçaras, entre outros. Então, a preservação dessas culturas é importante na construção de uma sociedade mais justa, né, e democrática com respeito à diversidade humana. Além disso, esses povos têm um conhecimento acumulado importante, né, que pode ajudar na preservação, né, dos ecossistemas. Então, tá aí a resposta e vamos para a próxima. De que forma o impacto ambiental causado por diferentes países pode ser comparado? Então, pela medida da pegada ecológica, né, que a gente já viu o significado de pegada ecológica, né? Esse indicador estima a área, né, em quilômetros ou hectares necessária para gerar produtos, bens e serviços, assim como para a destinação correta dos resíduos produzidos, certo? Em muitas cidades do Brasil, a água de reuso produzida em estações de tratamento de esgoto é aproveitada na limpeza de ruas e praças. Além dessa medida coletiva, que medidas individuais podemos contribuir com a economia de água? Né? Alguns exemplos são que manter a torneira fechada enquanto se ensaboa ou escova os dentes, ficar atento a vazamentos, utilizar balde em vez de mangueira na lavagem de carros, varrer calçadas em vez de lavá-las com água, não jogar lixos em rios ou cursos de água, reutilizar a água usada para lavar roupas na limpeza de quintais. Então, o consumo consciente de alimentos e outros produtos, né, também pode contribuir na economia de água, certo? Então, agora observando essa imagem, qual é a fonte de energia que aparece nessa foto? Ela é renovável ou não renovável? Quais são as vantagens dessa fonte de energia quando comparada a uma energia termoelétrica? Então, para responder a B, nós precisamos saber primeiro qual é a fonte de energia que aparece na foto, certo? Mas vamos na letra C. Há algum risco dessa fonte de energia para os animais que habitam ou passam pelo local em que ela está instalada? Qual é esse risco? Então, vamos lá. Então, essa fonte de energia, ela é energia eólica e ela é renovável, certo? Aí a letra B diz: quais são as vantagens dessa fonte de energia quando comparada a uma energia ou quando comparada a uma usina termoelétrica? Então, não polui o ar, usa energia renovável e não contribui, né, para o aquecimento global, diferentemente da usina termoelétrica, certo? Há algum risco dessa fonte de energia para os animais que habitam ou passam pelo local em que ela está instalada? Qual é esse risco? Há o risco de aves e outros animais voadores, né, que passam pelo local se chocarem com as pás, certo? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo e até a próxima.